Olá, meus irmãos queridos, eu sou a Maria Salomão e nós vamos dar início ao nosso momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo. Na nossa primeira questão de hoje, qual a possibilidade de a gente ser enganado quando um falso médium se aproveita de um momento de fraqueza nossa? Bem, existem aí muitas possibilidades de isso acontecer. Aquela pessoa que não tem o conhecimento na doutrina espírita, infelizmente acaba deixando se levar mais pelo lado emocional e às vezes se enganando com médiums que se aproveitam da situação. Então, o médium, aqueles médium que gostam às vezes de falar alguma coisa da vida da pessoa, que viu, que não viu, e que tem um espírito ali que capta o pensamento da pessoa, aí acaba passando para esse médium, e em virtude de uma certa coincidência, o médium acaba acreditando e sendo enganado. Isso pode acontecer muito. Para que isso não aconteça, nós precisamos deixar um pouquinho esse lado da gente de lado, principalmente as mulheres. Deixar um pouquinho esse lado emocional de lado e partir mais pelo lado racional. Estudar a doutrina, entender os ensinamentos que os espíritos deixaram para nós pela codificação, na codificação de Allan Kardec, entender que os espíritos são nossos irmãos que deixaram o corpo, então eles não têm aí o conhecimento nem a autorização para se revelar um futuro ou algo que possa acontecer conosco, ou que esteja acontecendo, não tem autorização e também não tem conhecimento do futuro, né? Mesmo porque o nosso futuro a gente constrói ele a cada dia. Então a gente precisa ter bastante cautela. Quando aparecer um médium que vier falar para nós coisas pessoais, então tem que tomar muito cuidado com esse médium, para ver se ele está se conduzindo realmente na postura da doutrina espírita cristã. Para isso, você também precisa ter conhecimento, senão não vai adiantar nada. Questão número 2. Nesse período de Covid, como fica o atendimento aos espíritos, já que não tem reunião mediúnica? Os espíritos são atendidos do mesmo jeito, uma vez que o mundo espiritual, na verdade, eles não precisam da gente, né? As reuniões mediúnicas, as manifestações de espírito, tudo isso acontece porque pela necessidade que nós temos ainda de saber que existem espíritos, de saber que existe um mundo espiritual. Então, pela necessidade do choque anímico, os espíritos podem simplesmente aproximar os espíritos de nós e receber aí as nossas vibrações dentro das nossas questões em relação à nossa matéria em si. Então, eles serão atendidos do mesmo jeito, a espiritualidade tem N formas de atender os espíritos, não existe só a terra de mundo habitado, e a espiritualidade trabalha muito mais e sabe muito mais do que nós. Vamos aproveitar esse momento para a gente se refazer e para a gente também aprender a se conhecer um pouco melhor e a lidar conosco mesmo. Questão número 3. Existe uma maneira que eu possa me recordar das minhas encarnações passadas? Olha, meu irmão ou minha irmã que fez essa questão. Recordar-se da encarnação passada, isso não é necessário e por isso Deus colocou o esquecimento. Porque às vezes não será nem benéfico que a gente se recorde. Já pensou? Eu descobri que eu fiz algo para minha filha? Então, será que eu vou saber lidar com isso? Então, é importante não ir buscar, não ir atrás, porque quando a gente vai atrás, às vezes a gente acontece de cair em erros, de cair na mão até desses médiums, vamos dizer assim, de cair na mão de profissionais que não sabem lidar, às vezes, com terapia de vida passada. Então, se tiver que ser revelado, vai ser revelado para você em sonho, em desdobramento. Se não tiver que ser revelado, todos nós sabemos o que a gente foi na vida passada pelas nossas tendências, basta a gente se observar os nossos gostos, o nosso jeito de ser, e a gente já descobre o que a gente foi na vida passada. Mas não vamos ficar procurando, não, deixa tudo de forma natural, a menos que haja realmente uma necessidade de tratamento. Questão número 4. O esquecimento do passado
é benéfico, mas existem casos que podem ser recordados para melhorar alguma coisa? Sim, o esquecimento do passado ele é benéfico. Só que é claro que no caso onde existem traumas, dificuldades, que só serão resolvidas quando a pessoa retorna ao passado e resolve aquele problema exatamente naquele momento que aconteceu, onde o espírito faz uma regressão, aí sim é necessário que se volte. É um caso terapêutico. Questão número 5. O fato de eu ser médium me obriga a frequentar reuniões mediúnicas? A questão não é que nós somos obrigados a frequentar reunião mediúnica, a questão é que é necessário. Então, existem muitas pessoas médiuns aí dentro da igreja evangélica, dentro do catolicismo, ou que não frequentam religião nenhuma, que são médiuns. E não frequenta nem por isso, vamos dizer assim, que não leva uma vida no caminho do bem. Precisa, sim, a prioridade é nós levarmos a vida no caminho do bem. Aí, as questões mediúnicas seriam importantes se nós tivéssemos, sim, o conhecimento e frequentássemos as reuniões em sendo médiuns para poder aí resgatar os nossos erros do passado. Mas, se não tiver condições, Deus sempre vai avaliar a nossa história, a nossa vida pelas nossas ações. Questão número 6. Tenho uma avó em casa de 90 anos. Ela disse ver espíritos. Será que ela está delirando ou é verdade? Que coisa mais linda, né? Ter uma avó em casa, com 90 anos de idade, isso é uma riqueza tão grande. Então, existe a mediunidade que ela desperta na fase senil. Pode ser que ela esteja vendo espírito, converse com ela, vê o que ela fala, se tem lógica. Nunca duvide. Primeiro, por respeito. Segundo, porque realmente pode ser verdade. Existem, claro, idosos que acabam delirando em virtude da idade, né? Entrando nessa fase senil. Mas, às vezes, sim, é espírito, sim. Por que não? Então, o respeito nos leva a fazer com que a gente ouça as pessoas, dê atenção a elas, assim ela vai se sentir melhor. Questão número 7. Pode-se fazer reuniões mediúnicas online? Não. Não dá para fazer reunião mediúnica online, porque é muito difícil. Eu estar aqui em casa e através de uma tela, o doutrinador ele vem e doutrina o espírito que eu vou receber aqui em casa sozinha. As reuniões mediúnicas, elas devem estar em conjunto. Ah, Maria, mas a gente mesmo à distância, a gente se conecta em pensamento. Sim, nós nos conectamos em pensamento com os espíritos, mas nós aqui encarnados a gente ainda não consegue. Então, se acontecer algum distúrbio, algum desequilíbrio, eu vou estar aqui, embora com a espiritualidade, mas sem uma outra pessoa física presente para poder me ajudar a sair desse momento. Então, não é aconselhável, não faça, não é bom, não, nem precisa e não é necessário. Questão número 8. Se os meus filhos não herdam de mim perturbações, por que na minha família a minha avó era perturbada, eu sou perturbado, minha mãe era perturbada e agora vejo que as crianças também são? Acho que todo mundo é perturbado nessa terra, né? Porque todos nós temos problemas e a gente está num grau de evolução ainda bem difícil. Mas os filhos nossos não herdam, não, as nossas perturbações espirituais. Existem, é claro, as explicações científicas e psicológicas a respeito disso, porque quando vai encarnar um espírito dentro de uma família, é averiguado todo aquele histórico, aquela genética da família, para que possa, então, aquele espírito que vai enfrentar aquela prova, tenha aí, então, as confirmações necessárias aqui na Terra. No entanto, não se herda perturbações. Imagina que eu fiz algo no passado e agora eu estou sendo cobrada por espíritos, se os meus filhos vão herdar essa cobrança. Não. O que pode acontecer é que, em virtude de nós estarmos na mesma família, nós erramos juntos no passado. Então, às vezes, a família toda errou junto no passado, agora reencarnaram na mesma família para ver se desenvolve, para ver se aprende, para ver se evolui, para ver se perdoa. E aí, por isso que sente as mesmas coisas. Por quê? Porque estavam no passado juntos e aqueles espíritos que cobravam de um, eles, na verdade, cobram de todos. Então, eles vão cobrar mesmo. O que é importante? A gente
já que estamos juntos em família, procurar o evangelho, procurar o conhecimento, procurar o perdão, as práticas doutrinárias, para que então se resolva essas questões de perturbação. É pela prática do bem que a gente consegue afastar aí os espíritos que não são conectados ao bem. Questão número 9. Quando terá outro momento especial como esse, ontem no Facebook, de estar com a Maria Salomão e convidados conversando? Achei ótimo, muito gostoso. Passou rápido o tempo. E aproveito para perguntar o meu mentor espiritual se preocupa em saber se eu estou ciente da presença dele na minha vida. Obrigada. Obrigada, nós também gostamos bastante, viu, de estarmos juntos com o Orson aí, conversando sobre a doutrina. Conversar sobre a doutrina é fascinante, né? A gente nem vê a hora passar. Ainda mais com uma pessoa como ele. A gente agradece muito aí o carinho de todos. E o mentor espiritual, para ele, não tem importância saber se você sabe o nome dele ou tal. Mas a presença dele, ele sabe que você sabe, porque todos nós já nascemos com essa. A gente já nasce captando isso daí, né? Que a gente sabe que tem alguém por nós, invisível. Mesmo a criança, ela já cresce ali na infância já sabendo isso. Está em nós. Porque o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, ele é ligado a nós. Ele é responsável por nós. Ele quer o nosso progresso. Ele está aqui para nos aconselhar. Então, ele sabe que nós sabemos da presença dele. Só que também para ele é indiferente que a gente saiba o seu nome. O mentor espiritual meu, ele é um pouco mais elevado do que eu. Por isso, ele é meu mentor espiritual. Mas, então, aquelas mesmas preocupações que eu tenho, ele já evoluiu nesse sentido. Então, agora ele está me ajudando a crescer. Então, ele sabe de tudo, sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções, de tudo. Questão número 10. Quando temos uma noção do espiritismo e passamos a acordar todas as noites no mesmo horário, significa que somos chamados pelos espíritos a algum trabalho ou estudo? A acordar todas as noites no mesmo horário. Bem, se a gente é chamada ao plano espiritual para algum estudo, a gente não vai acordar no mesmo horário. Então, na verdade, a gente vai dormir para que o nosso espírito, então, se desdobre e passe aí no mundo espiritual a fazer estudos. Isso pode acontecer com várias pessoas, a fazer estudos. Ou seria ao contrário, se a gente tivesse aí um estudo marcado no plano espiritual e a gente, nesse dia eu não vou dormir nessa hora porque eu vou ficar vendo um filme, porque eu vou ficar fazendo outra coisa. Aí a gente realmente vai ser induzido ao sono, porque a gente tem um compromisso no plano espiritual. E não acordar todas as noites no mesmo horário. Acordar todas as noites no mesmo horário pode significar muitas coisas, mas nem sempre um estudo no plano espiritual. Pode significar insônia, problemas de perturbações de origem orgânica, tudo isso. Ou até mesmo algum espírito que fica acordando a gente no mesmo horário. Aí já não é um estudo, aí ele já está querendo fazer com que a gente perca o sono. Então é bem diferente as coisas. Então basta a gente analisar, buscar o conhecimento, que a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Que Jesus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, que o lar de vocês estejam harmonizados com os conhecimentos que os Espíritos deixaram para nós e com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada pela atenção.